Graça e paz, amados irmãos. Vamos iniciar mais um culto. Vamos cantar o hino 579, Olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus. Com muita alegria que o recebemos no nosso canal, agradecidos a Deus pela sua vida. Hoje, quarta-feira, mais um culto de doutrina, né, da palavra de Deus, e é bom a gente estar estudando. Falei no domingo que nós estaríamos com esse novo tema, Bases da Fé Cristã, abordando alguns assuntos. Hoje eu vou falar sobre a grande tribulação, usar um tema escatológico. Não será um texto assim como eu faço em Apocalipse, né? Bem diluído, bem explicado, com alguns versículos. Esse eu vou fazer um apanhado geral para que a gente compreenda. Lembrando também, nós tivemos algum problema, uns probleminhas técnicos com o vídeo de Apocalipse, né? Não subiu no horário certo, depois teve baixa visualização. Então eu quero avisar os irmãos que na próxima sexta-feira nós estaremos reprisando, né, o estudo de Apocalipse, que foi da semana passada, para que mais irmãos tenham a possibilidade de assistir, tá bom? Vamos falar no capítulo 15 e o capítulo 16, né? Sobre as taças, derramamento das taças, e falando também sobre o cordeiro, ok? Então esse vídeo será repetido na próxima sexta, fique atento, porque a gente teve problemas, como eu falei, problemas técnicos, e
Quando a gente lançou já foi bem mais tarde, poucas visualizações, enfim, então não foi possível, ok? Então fique atento que próxima quarta nós estaremos repetindo esse vídeo, ok? Vamos lá. Vamos então da palavra de Deus, mais uma vez agradecido a Deus pela sua vida, agradecido a Deus por você estar conosco no canal da Igreja Batista Jerusalém e por você fazer parte desta família, essa família abençoada, capacitadora e saudável. Muito obrigado mesmo, porque nós estamos felizes na presença do Senhor. Lembrando os irmãos que nós estamos trabalhando, como eu disse, venho dito nas lives, tenho falado em alguns vídeos, que nós estamos trabalhando para fazer a reforma do telhado, estamos em andamento, por isso que não começamos o culto presencial, que a nossa intenção é ganhar tempo possível. Irmão, continue contribuindo para a oferta do telhado, é importante a sua contribuição, porque nós, quando votarmos, vamos votar com uma nova estrutura para a nossa igreja, em nome de Jesus, cremos, estamos trabalhando para isso. A equipe de administração, o conselho geral da igreja tem trabalhado em torno disso, tá bom? Sem mais delongas, vamos ler o texto da palavra de Deus e depois vamos orar. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. 51 a 58, melhor dizendo. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis vos digo o mistério, diz Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque temos mais um privilégio, mais uma quarta-feira, estar reunidos em nome de Jesus, para juntos, ó Deus, orarmos uns pelos outros, para juntos aprendermos da Tua Palavra, para juntos buscarmos do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos abençoado. Ó Deus, toma conta das nossas vidas, ó Pai, abençoa os Teus servos na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, Senhor. Toma os Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Livra os Teus filhos do mal, guarda de todas essas moléstias que têm assolado o nosso mundo. Ó Deus, poupa os Teus servos, dá-nos que possamos andar em novidade de vida através de Jesus. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, venha nos cobrir, ó Deus, e nos ajudar nas nossas dificuldades. Guarda o Teu povo, que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar, pois somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, e agora nos orienta em tudo que queremos falar, que a Tua palavra tenha livre acesso, livre curso em nossos corações. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou trazendo esse tema, um tema meio escatológico, né? Escatológico. Algumas correntes teológicas falam que a igreja passará pela grande tribulação. Eu sou um dos que não creio nisso. Eu, como pré-milenista, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja fala muito sobre isso, mas pouco discute sobre isso. A igreja e a segunda vinda de Cristo é um tema que deve ser pregado, deve ser discutido, deve ser estudado sempre. Desde que Jesus prometeu voltar, lá em João 14, os anjos retificaram isso, na promessa de que um dia ele voltaria. Quando os discípulos viram lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, viram olhando para o céu, e os anjos que estavam do lado, disseram: varões judeus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que viste ir voltará.
E os crentes esperam esse dia glorioso, esse dia que vai acontecer, como também, desde há muito tempo atrás, algumas pessoas têm ridicularizado, têm zombado, têm dito que há muito tempo vê falar sobre isso, mas Pedro, escrevendo lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós estamos firmados na promessa de que um dia Ele voltará. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aqui nós temos que ter algumas discussões, e eu queria falar com os irmãos sobre o destino da igreja, né? Qual o destino da igreja nesse período da dispensação da graça, nesse período chamado de dispensação também eclesiástica. Rapidamente se aproxima o final de todas as coisas. Nós temos percebido isso na história da humanidade, queridos irmãos. E tudo se cumprirá de maneira como foi determinado pelo Senhor. O retorno de Cristo é algo iminente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo de número 11, ele vai dizer mais ou menos assim: e isso vos digo, conhecendo o tempo que há, e já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de que quando aceitamos a fé. Então vamos ver alguns planos de Deus para nós, igreja de Jesus. O que vai acontecer nesse período chamado período grande tribulação? O destino da igreja é o destino de todos nós. Todos os crentes falecidos em Cristo, irmãos, serão ressuscitados dentre os mortos. Na mesma ocasião, os crentes que estiverem vivos serão transformados, raptados para encontrarem com Cristo nas nuvens. Paulo diz em 1 Tessalonicenses: e nós, se ficarmos vivos, não precederemos os mortos, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17. Os crentes em Jesus de todas as gerações, na vinda do Senhor, eles ressuscitarão primeiro. E Paulo diz mais: e nós, se ficarmos vivos, seremos transformados de um abrir e piscar de olhos. Seremos arrebatados para nos encontrar com Cristo nos ares. Quando Jesus disse a Maria acerca de Lázaro, ele olha para Maria lá em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele é a vida para os que falecem, os que têm fé em Cristo. Ele será a ressurreição, ele é a vida, e também para aqueles que ao aceitaram como Salvador das suas vidas. Aqueles crentes, irmãos em Cristo, que estiverem vivos, crentes no Evangelho de Jesus, ele representa sim a ressurreição. Ou seja, essa energia que vai transformar a gente no abrir e fechar de olhos, de tornando corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis e corpos imortais, é um segredo, é um mistério. Então Jesus está dizendo que quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está falando que ele é Senhor daqueles que morreram e o aceitaram, e aqueles que serão transformados se ficarmos vivos até a sua vinda. Agora, dois episódios importantes no arrebatamento, não é? Nós vemos isso lá em Gênesis, por exemplo. Gênesis 5, 24 fala do Enoque, que foi transladado. Também fala em 2 Reis 2:11 de Elias. Isso nos dá segurança para entender, irmãos, que o que pregamos temos convicção. Nós temos vários textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento da igreja do Senhor na terra. Quer ver outro exemplo? Lá em Lucas 9, o texto diz, nós chamamos esse tema como o Monte da Transfiguração. Lucas 9, versículo 28 a 31. E aconteceu que naqueles 8 dias, depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se sua aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias,
os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual viu de se cumprir em Jerusalém. Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse a Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isto, veio uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e entrando neles na nuvem, temeram. Queridos irmãos, o Monte da Transfiguração é a prova específica de que teremos corpos incorruptíveis. Primeiro, Cristo estava ali exatamente no estado glorioso, ou seja, no estado de glória, e é assim que ele vai estar para buscar a sua igreja. Segundo, vimos os cristãos, os tipos de pessoas que estavam ali, ou seja, Moisés e Elias, homens falecidos, mas que eram homens tementes a Deus, que estavam ali com seus corpos glorificados. Assim seremos nós, alguns cristãos. Esses homens não experimentaram a morte, os corpos deles estavam glorificados ali com Jesus. Quer dizer que nós que cremos na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, temos a viva certeza que, vivos ou mortos, vamos estar com o Senhor no dia para todo sempre, é o que nós cremos. Agora, qual o tempo do arrebatamento? É quase unanimidade entre os escatologistas, cristãos evangélicos de todos os segmentos, que a segunda vinda de Cristo será um só evento, porém, o mesmo vai acontecer em 2 fases distintas. A primeira fase ocorrerá o arrebatamento ou rapto da igreja, ou seja, é aquilo que nós chamamos de transladação dos crentes, tanto vivos quanto os mortos, para estarem na presença de Cristo nos ares. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, eu gostaria que os irmãos também nos ajudassem lendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, diz Paulo, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos que dormem, ou seja, não iremos antes dos que já faleceram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Primeiramente, nós vemos o arrebatamento rápido da igreja. Os crentes serão transladados, se vivos ou mortos, na presença do Senhor, conforme lemos em Tessalonicenses. Depois teremos o tribunal de Cristo, chamado de trono branco. Após o rapto, haverá um período em que, durante 7 anos, o qual terá lugar o juízo ou julgamento da igreja. Serão julgados ali, não pecados, no tribunal de Cristo, mas serão ali julgados os galardões que serão dados aos irmãos pelo Senhor. Ali é considerado o trono branco. Paulo escrevendo esse texto mesmo, falando sobre isso, abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10, 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse trono branco, eu já preguei aqui na igreja sobre isso, eu sempre está voltando. Esse tema é um tema importante, porque o trono branco vai ser julgado ali as ações dos crentes, não pecados, volto a dizer, não pecados, mas aquilo que você fez
dizendo que era em nome do Senhor, vai ser revelado nesse grande dia. E Paulo está explicando para nós esse texto, Paulo está nos orientando acerca desse texto. Lá também em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, 1 Coríntios, número 3, versículos, 1 Coríntios 3, 12 a 15, diz assim: e se alguém sobre os fundamentos formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá receberá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como fogo. Então, queridos, ali será julgado acerca de galardões. Então, esta é a segunda parte. Também temos a parte da borda do cordeiro. Haverá também a borda do cordeiro no céu. Na qualidade de noiva, a igreja, em seu sentido figurado, se casará com Cristo. Isso fala de um relacionamento que será fiel, eterno, da igreja com o Senhor, que foi comprada pelo grande preço, Agora, a grande tribulação. Quando ocorrerá a grande tribulação? Todos entendem biblicamente que se dará após o arrebatamento. Durante esse período, o anticristo vai reinar sobre a terra. Depois de 7 anos, o Senhor se revelará de forma totalmente visível, que será a segunda vinda, a parte do grande evento da segunda vinda do Senhor. Mateus 24, Mateus de número 24, versículo 30. Mateus 24, abra sua Bíblia comigo também, para você acompanhar. Mateus 24, versículo 30, diz assim, queridos irmãos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Ou seja, depois do arrebatamento, Jesus vai aparecer, né? Primeiro será uma manifestação com poder e grande glória a Israel e as nações do mundo. O arrebatamento será um momento único na história da humanidade. É interessante que quando João Evangelista escreveu isso, ele não sabia nem tão pouco passar pela sua cabeça que nos nossos dias atuais os meios de comunicação teria essa tecnologia tão avançada. Hoje o que se passa nas ilhas mais longínquas, em seguida todo o planeta Terra sabe e está vendo visivelmente. Até aquilo que passa em outros planetas, ou seja, o homem vai à Lua, o homem vai agora, está indo para Marte, tudo isso é televisado, tudo isso é passado para nós em frações de minuto. Então, queridos irmãos, prepare o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E você precisa estar firme, você precisa estar constante na palavra de Deus, você precisa estar esperançoso pela vinda do Senhor. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nenhuma passagem na Bíblia fala claramente, objetivamente, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas Israel está dizendo sim que será identificada que vai passar pela grande tribulação, porque elas vão rejeitar o Senhor, e o Senhor voltará para resgatar a sua igreja, e eles não aceitarão. Mas a Bíblia é clara sobre isso. Nós vamos estar discutindo mais lá na frente, falando sobre esse tema, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Nós vamos trabalhar mais esse tema de forma mais detalhada, e eu tenho certeza que você está se preparando para a volta do Senhor. Cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que nós, como mordomos, devemos nos encontrar trabalhando, para que quando o nosso Senhor vier, a gente prestar conta. Então, Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, você precisa estar firme e constante, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecidos a Deus. Pai Santo, Senhor Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado aos nossos corações de forma muito profunda.
Por isso que eu queria pedir, Senhor, que o Senhor continue a revelar os seus mistérios para nós mortais, que ainda não compreendemos a Tua palavra como gostaríamos, mas que o Senhor nos ajude e que possamos nos empenhar, Pai, cada dia para aprender do Senhor. Abençoa a família Jerusalém, abençoa os Teus filhos, abençoa, Deus, esta obra que nós estaremos agora a começar aqui na igreja, na reforma do telhado. Nos capacita, Deus, a mente, o nosso coração, de forma financeira também, que possamos nos encontrar fiéis, para que possamos, Senhor, ajudar a Tua obra e dar uma certa comodidade aos Teus filhos que entraram aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Abençoa o Teu povo espalhado em toda a superfície da terra. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fica na paz, em nome de Jesus. Vamos terminar cantando O Grande Amigo, hino 155 do nosso cantor cristão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Deus abençoe toda a família Jerusalém.